Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo! Nessa aula, então, vamos procurar entender as características do totalitarismo e identificar suas formas de manifestação. Bacana? E o que vem em sua mente quando você pensa no totalitarismo? É uma pergunta bacana, né? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo, apesar de ter graus muito próximos, governos autoritários com governos totalitários, porque existem, de fato, práticas que pertencem a elas. Só que a gente vai ver, então, características de algumas especificidades maiores sobre o totalitarismo em relação ao autoritarismo. Apesar de, como eu falei, terem práticas como, por exemplo, repreensão à oposição, uso de violência, que muitas vezes são comuns a esses tipos de posturas políticas de governo. Tá certo? Vamos lá? Totalitarismo. Reporta-se a existência de mentalidades entendidas como formas de pensar e de sentir pré-definidas, ou seja, as ideologias. Elas conduzem a ações políticas e sociais. Quer dizer, são doutrinamentos de pensamento, de mentalidades, são ideologias de governo altamente repressores, indutores de pensamento, que conduzem políticas e ações sociais. Legal? Então, o totalitarismo, ele mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, impondo ao povo uma obediência ativa e militante ao estabelecido pela ideologia oficial do Estado. Por exemplo, a Alemanha nazista. Então, veja que interessante, pessoal. Uma coisa bem bacana para a gente fazer os pontos de diferenciação do autoritarismo para o totalitarismo. Apesar de o autoritarismo ter características totalitárias, como, por exemplo, como já falei, a repressão, a oposição, o uso da força, o totalitarismo tem ainda uma questão mais complicada que o autoritarismo, pois o totalitarismo, ele quer uma obediência ativa e militante. Ele impõe que o povo siga as características da ideia do governo totalitário. Tanto que o nazismo, como grande exemplo, aqui, a Alemanha nazista, ela, ao final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela obrigava a sociedade civil a ir à guerra também. Muitas crianças foram à guerra. Ela obrigava o pensamento social explícito em relação à figura do líder. Coisas que no autoritarismo não necessariamente não tenha uma conjunção da sociedade civil em relação ao poder autoritário, entretanto não chega a essas questões de obediência ativa e militante como uma ideia ainda mais complexa de se poder pelo Estado totalitário. Bacana? O totalitarismo é um regime político que fere os direitos humanos? Vamos lá? O que as ideologias totalitárias visam não é a transformação do mundo exterior ou a transformação revolucionária da sociedade, mas a transformação da própria natureza humana. Então, temos ali a imagem do exército nazista. Então, é claro, pessoal, que o regime totalitário ele fere demais a questão dos direitos humanos, pois ele culmina na transformação da própria natureza humana. O exército nazista, a questão do nazismo, por exemplo, tornava o homem extremamente vil, até na essência mesmo. A essência das crianças, dos jovens, da população de maneira geral, ela era tida numa essência de ódio, de guerra, de desprezo àquilo que o exército nazista colocava, que o Estado nazista colocava como uma questão a ser combatida, como, por exemplo, a ideia do antissemitismo, uma questão muito complicada, que perpetuou essa questão assim, de transformação da dignidade dos direitos humanos em relação à função, à ideia de Hitler dada pelo Estado nazista. Bacana? Nos campos de concentração, constituem os laboratórios onde as mudanças da natureza humana são testadas. E, portanto, a infâmia não atinge apenas os presos e aqueles que administram segundo critérios estritamente científicos, entre aspas. Atinge todos os homens.
o que está em jogo é a natureza humana em si. Né? Frases de Hannah Arendt. Né? A imagem, então, são crianças em um campo de concentração nazista. Quer dizer, né, não há nenhum tipo, né, de sensação, digamos, né, de racionalização em relação à humanidade, em relação ao bem-estar, em relação a critérios aí, né, de intervenção política. Até mesmo crianças, né, eram, né, colocadas em câmara de gás, eram exterminadas de acordo, né, com os interesses do Estado, que eles chamavam, entre aspas, de científicos, né, como a questão da eugenia, por exemplo. Então não se permitia nada além daquele arianismo, né? Então o totalitarismo ele vem combater veementemente uma ideia de direitos humanos. Então são coisas extremamente opostas aí, né? Então um regime totalitário nazista foi um regime extremamente cruel. Vamos então à nossa primeira atividade, pessoal. Explique com suas palavras como o totalitarismo fere os direitos humanos. Então, dei algumas dicas aí para vocês, tem no texto. Também reflita um pouco sobre o que vocês leram aqui, sobre o que eu falei. Tempinho para vocês fazerem.
E aí, responderam? Fizeram essa reflexão? Conseguiram explicar com suas palavras essa questão aí dos direitos humanos feridos pelo totalitarismo? Sua resposta deve levar em consideração o fato de que as experiências totalitárias queriam transformar a natureza humana, que era testada em campos de concentração no caso do nazismo. Os direitos humanos foram severamente feridos no Holocausto. Atualmente, o nazismo é relembrado como uma etapa na história que não deverá se repetir, pois as agressões à humanidade são profundas. Legal? Vamos continuar? 5 fatores da ditadura totalitária. Primeiro, transição de um Estado de direito para um Estado policial. O que significa isso, pessoal? Primeiro que você sai de um Estado de participação, você sai de um Estado, de fato, onde você tem os poderes claramente constituídos, aonde você tem uma estrutura, muito tida como um Estado liberal, por exemplo, com uma ideia de direitos humanos, e você sai para um Estado policial, quer dizer, um Estado armado, um Estado de vigilância e um Estado de punição. Segundo, a transição do poder difuso dos Estados liberais para a sua concentração no regime totalitário. Quer dizer, você sai das ideias, dos princípios básicos, de um Estado que prevê a liberdade, de um Estado que prevê propriedade, de um Estado que prevê o direito à vida, para um Estado onde o totalitarismo ele vai culminar muitas vezes nas questões de concentração básica da sua vida. A vida não é mais garantida se não for de acordo com o Estado, a propriedade também muitas vezes ela é minada, a liberdade já deixa de existir. É uma concentração totalitária no sentido de um espaço total de poder, no caso do nazismo, por exemplo, de Hitler, sobre os seus ideais e sobre a população ao qual ele rege. Terceiro, a existência de um partido estatal monopolista. Regimes como o fascismo, por exemplo, você tinha o Partido Fascista da Itália. No nazismo, o Partido Nazista Alemão. Então, é o monopólio do partido estatal. Não tem nenhum tipo de oposição. Quarto, a transição dos controles sociais que passam de pluralistas para totalitários. Então, os controles sociais, as instituições sociais, a política, que há um diálogo muitas vezes entre o poder executivo com o poder legislativo, com aquele que faz as leis, com aquele que fiscaliza o executivo, com o poder judiciário, que vê ali a legalidade da questão, que faz o cumprimento das leis, as instituições sociais, como a educação, por exemplo, que ela tem uma função, pelo menos entre aspas, emancipadora, de conhecimento social, de progresso, de crescimento. Em relação a esses tipos de regime como totalitários, essas instituições perdem um pouco o sentido, porque elas são altamente doutrinadas de acordo com o interesse do governo. Até mesmo as funções deixam de existir de acordo com os interesses do regime do líder totalitário. E o quinto, a presença decisiva do terror como ameaça constante contra o indivíduo. Quer dizer, o Estado totalitário é um Estado muito ameaçador, muito veemente com o uso da força e de uma força extrema, que legisla contra a própria vida do cidadão. Então o cidadão se sente altamente acuado, aterrorizado, ameaçado constantemente, caso haja algum fator ali, ao qual o regime totalitário acredita que aquele cidadão seja contra, atentado à sua própria vida. Correto? E outras características do totalitarismo. Nacionalismo extremo. Então, os regimes fascistas e nazistas, por exemplo, eles pregam pelo ultranacionalismo. São regimes antiliberais e são regimes antissociais, anticomunistas, por exemplo. Eles não prevêem nenhuma coisa voltada ao Estado democrático de direito ou à liberdade e também não prevêem uma equidade social. São estados que se concentram em si mesmos, estados que fecham fronteiras, estados militarizados, quando não expansionistas em relação à força bélica. Centralização. Como eu falei agora, então, são estados centralizados. São estados de relação internacional ínfima,
são estados que produzem e consomem em si mesmo, são estados que são voltados a uma figura do líder militarizado, né, porque é um estado constantemente em conflito, constantemente ameaçado exteriormente e ameaçando exteriormente, e assim como também a sua população. É o militarismo, como todo estado totalitário tem que ser militarizado, para a manutenção da ordem se dá pela força. Então, né, assim como estados autoritários também, né, estados totalitários têm essa ideia do militarismo, garantindo a ordem. Então, há um investimento muito grande, né, e há um corporativismo muito grande também em relação ao militarismo. Há uma ideia de territorialismo, quer dizer, um discurso muito veemente, né, dessa participação, dessa questão de um discurso de sociabilidade, de território, de nacionalidade, de pertencimento, né? Unipartidarismo, né? a não concessão, digamos assim, de uma oposição. Então, sempre um partido único, né? E uma repressão muito grande à oposição. Uma questão muito clara, como eu falei, e repito para vocês agora, a ideia do antiliberalismo e do anticomunismo. Então, o antiliberalismo, como eu falei, é um Estado que não permite a ideia de liberdade, que não permite a participação, que é altamente crítica e altamente repressora dos direitos humanos, dos direitos básicos, assim como o Estado anticomunista, porque também não prevê a equidade de pensamento do comunismo, a equidade social, né? O Estado corporativista, né? O Estado altamente privilegiador, assim, de uma ideia de militarismo e daqueles que pertencem às esferas de poder. E também, né, o comunismo foi um Estado altamente combatente, né, ao nazismo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Né? O Stalin, por exemplo, combateu demais as ideias de Hitler e combateu, né, na guerra o Estado nazista. Então o comunismo também foi uma grande ameaça. Tem uma ideia de culto ao líder. Né? Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha são exemplos altíssimos de estados totalitários e de figuras cultuadas, né, que por uma oralidade, por uma mídia imposta, né, única, né, do Estado, né, tentavam trazer uma alienação social grande demais, né, e o propagandismo, né, pelos meios de comunicação de massa, que na época, no período, eram aí, basicamente rádio e jornal, fazia então esse culto ao líder e fazia essa alienação, né, social. Bacana? Vamos então a mais uma atividade? Indique as principais características do totalitarismo e cite um exemplo de um país totalitário. Tempinho para vocês.
aí, responderam? Sua resposta deve considerar que o totalitarismo mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, é altamente impositora, né? Impondo ao povo uma obediência ativa e militante ao estabelecimento pela ideologia oficial do Estado. Um grande exemplo foi a Alemanha nazista. Legal? Nessa aula, então, pessoal, nós identificamos as características do totalitarismo, né, que mobiliza a sociedade civil de cima para baixo, né, e também compreendemos desde esse conceito que é muito importante para o combate às manifestações de poder que agridem os direitos humanos. Então, um sistema altamente de cima para baixo que mobilizava as massas de acordo com seus interesses, né, e agrediam veementemente os direitos humanos. Tranquilo? Agradeço demais a participação de vocês aí. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima.